abandone a fé. Deus não vai lance, está honrando a sua igreja, o seu povo, fez como Pedro honrou. Depois, então não abandone Pedro a fé. fez isso depois da crucificação Não lance de Jesus. as redes. Jesus foi ter com como Pedro, fez Pedro, dizendo: Pedro, por que depois você está pescando Pedro fez de novo? isso Depois da crucificação de Jesus, por que você Jesus está foi ter pescando com de novo, Pedro? Pedro? Dizendo: Pedro, por que quantas você pessoas está também pescando estão de novo, Pedro? largando, Por que você está pescando de novo, voltando Pedro? às velhas práticas? E quantas pessoas também voltando estão às velhas práticas, largando, você não pode fazer isso. voltando às velhas práticas, né? que você possa, voltando às velhas Está na práticas presença de Deus. Você não pode fazer isso, Porque Deus assim voltar ele se às agrada. velhas práticas. Eu quero pedir, irmãos, Mas que para você vocês possa compartilharem. Está na presença de Deus. Compartilha a live aí, Porque Deus assim ele se agrada. Eu quero pedir, irmãos, para vocês compartilharem. Compartilha a live aí. A live, a gente vai estar, em nome de Jesus, participando da escola bíblica dominical para a glória de Deus. A live, a gente vai estar. Já peço para você abrir aí a sua Bíblia participando da na carta de Romanos dominical. Abra aí a sua glória Bíblia, de a carta de Romanos. Já peço para você abrir aí a sua Bíblia na carta de Romanos. Também na a revista abra aí a sua Bíblia, da a lição carta número de 12. Romanos, Tá bom? e também abra aí então, E carta, também a revista da lição de número 12, carta de Romanos, tá bom? Na lição abra aí no então, capítulo 11, carta, capítulo 11, carta de Romanos, e a lição de número 12. no Deixa aí capítulo tudo 11, aberto no para a gente capítulo estar 11, participando da escola bíblica nesta manhã. Glória a Deus. E a lição de número 12. Deixa aí tudo aberto para a gente estar participando da escola bíblica nesta manhã. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma leitura aqui. Vamos fazer a leitura do capítulo 11 de Romanos. Fala sobre o futuro de Israel. Irmãos, vamos fazer uma leitura aqui. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 11 de Romanos. Israel. O que foi o passado de Israel? Quando Israel rejeitou, nós tratamos aqui nas lições passadas, quando Israel ele rejeita, o que foi o passado de Israel? Quando Israel rejeitou o Messias, quando Israel ele rejeita o Messias, né? Não estou conseguindo acessar aqui Não estou conseguindo acessar aqui Tá tudo certo aí? Tá conectado? Que agora esse momento de live aqui agora tá conectado aí, irmãos? Quero ver a mensagem de vocês. Tá tudo certo aí? Tá Vocês conectado? estão conseguindo acompanhar? Que agora esse momento de live aqui agora tá conectado Dá um aí, ok irmãos? aí, tá todo Quero mundo ver a assistindo. mensagem de vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um ok se tá certo. Dá um ok aí se tá todo mundo assistindo. Parece que parou aqui. Dá um ok se tá certo. Parece que parou aqui. Interage aí, irmãos. Dá um ok se vocês estão assistindo. Interage aí, irmãos. Dá um ok se vocês estão assistindo. Estão conseguindo acompanhar, irmãos?
Mano, eu estou conseguindo. Era Deus, Então, era o verbo mensagem que desceu do céu, irmãos, era a palavra, era o Logos. E aí ele vai falar, era o próprio sobre Deus, a ignorância de Israel, Então, a a justiça de Deus, mensagem porque eles tinham uma alma de Irmãos, justiça. a gente falou isso na semana E aí passada. ele vai falar, Eles tinham uma sobre alma de a justiça. ignorância
sua fé e defender que Cristo, que Jesus Cristo é Deus, na mesma essência do Pai, Ele é o mesmo, né? Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que pensa que a religião, por exemplo, eu não quero citar nomes aí de religiões, mas religiões que tratam Jesus aí como um profeta. Jesus, ele foi um homem bom, Jesus ele foi um exemplo para nós, ele é uma referência para nós, ele realmente é um líder. Jesus Cristo, ele veio na terra, ele é um líder, ele é algo que a gente precisa imitar, uma pessoa que a gente precisa imitar. E aí a gente pergunta, mas ele é Deus? Não, ele não é Deus, ele não é Deus. As pessoas dizem isso, as religiões dizem isso. Algumas religiões, ele é alguém importante, alguém bom, né? Uma pessoa digna de ser imitada. Mas ele pergunta, ele é Deus? Não, ele não é Deus. Ele é o Salvador? Não, ele é um exemplo, mas não é o Salvador. Então, essas religiões, essas ideologias, essas filosofias precisam cair por terra. Elas precisam ser rechaçadas, porque Jesus é Deus. E Paulo ele vai tratar disso aqui na carta aos Romanos, a ignorância deles acerca disso. E como Jesus para eles, para os judeus, não é Deus, então eles tinham que ter um Salvador, que seriam eles mesmos. Então, muitas religiões aí no nosso cotidiano, a gente sai daqui, tem templos aí, né? Salões, templos aí, né? Centros por aí que pregam isso, que a gente precisa fazer o bem para ser salvo. Então isso é obras. Fazer o bem para ser salvo, isso é obras, isso é autojustiça. Paulo vai dizer aqui que essa autojustiça para Deus é como trapo de imundícia, não serve para nada, né? Por quê? Porque todas as nossas obras, elas são manipuladas pelo pecado. As nossas obras são manipuladas pelo pecado, e nós só teremos a nossa intenção é realmente, irmãos, rechaçar todo ensino contrário. A gente precisa se posicionar. Esses ensinos contrários, mas eles estão buscando Deus, pastor. Eles estão buscando Deus. Deus está em todas as religiões, Deus está. Não, de forma nenhuma. Nós estamos estudando aqui a carta do apóstolo Paulo. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu gostaria muito de que todas as religiões, todos os caminhos aí levassem a Deus. Por mim, né? Quem sou eu? Mas o que eu estou dizendo aqui é que a palavra de Deus, ela não dá margem para isso, ela não aprova isso. Nós temos o caminho, e Jesus é o caminho. E Paulo ele vai dizer isso. Então nós precisamos ser apologéticos. Precisamos mais do que nunca defender a fé que nós temos. E qual é a nossa fé? A nossa fé é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não é uma criação de Deus. Ele sempre esteve com Deus, ele é Deus. Leia lá João capítulo 1, quando João ele vai tratar disso. O verbo era Deus, o verbo se fez carne, o verbo sempre foi Deus, desde o princípio. E todas as características de Jesus são características divinas. As mesmas características que tem em Jesus Cristo, também tem em Deus Pai. Em Deus Pai. Então nós precisamos entender isso. Então o estado presente de Israel é Paulo dizendo assim, eles rejeitaram no passado, mas oxalá
Tomara que no presente eles creiam no que eles fizeram, né? no Jesus Cristo, eles creiam nisso, né? E agora, irmãos, e aí, para que eles pudessem crer, para que eles creiam, né? Paulo vai tratar no capítulo 10 que a igreja pregue, a necessidade da evangelização, a necessidade de evangelizarmos. Paulo vai dizer isso. E no capítulo 10, no versículo 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessar e o teu coração crer que Deus, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha lá, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então Paulo vai dizer, e depois ele vai dizer como eles vão crer se não há quem pregue, porque aprove a Deus que o evangelho, que a salvação viesse pela pregação do evangelho. Paulo vai dizer ainda que a pregação do evangelho é loucura, Ele vai dizer na carta aos Coríntios, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E agora, irmãos, no presente, essa esperança. Veja, eu estou traçando uma linha do tempo, tá bom? Paulo no capítulo 9 vai falar sobre o passado de Israel, e aí ele vai se entristecer com isso. É ele que está escrevendo a carta para os irmãos que estão em Roma. Então ele vai dizer que os judeus, que eram meus compatriotas, rejeitaram, e eu me entristeci tanto, gostaria de trocar o lugar com eles, mas Deus não mudou, Deus não perdeu o controle. Ele vai escrever isso. No estado presente ele vai dizer, uma vez que no passado eles rejeitaram, e eu me entristeço por isso, eu agora tenho a esperança de que através da pregação eles se convertam, eles se salvem, eles possam ir para este caminho que é o único, que é Jesus Cristo presente. E agora no capítulo 11, o futuro de Israel. Vai lá, pega aí a sua Bíblia, capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos. Vamos ler juntos aqui no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta de Deus, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Espera aí, então, vamos aqui, capítulo, até o versículo 6, amém? Vamos poder entender. Bom, Paulo vai dizer aqui, o povo de Israel rejeitou a Deus, certo? O povo de Israel rejeitou a Deus. No presente ele vai dizer, mas eu oro, a minha esperança é que ao pregar, ao evangelizar, eles se convertam, tá certo? No capítulo 11, Paulo vai tratar assim, por causa de que eles rejeitaram a Deus, devido a eles terem rejeitado a Deus, Deus os abandonou, Deus os rejeitou, e Paulo vai dizer, não,
Sabe por quê, irmãos? Deus não rejeita ninguém. Deus ama o mundo. Eu disse aqui das religiões que estão longe de Deus, embora elas achem que estão perto de Deus, mas elas estão distantes de Deus, tá? As religiões por aí que negam Jesus Cristo como Salvador, negam Jesus Cristo como Messias, como Cristo encarnado, eles estão longe de Deus, porque é Cristo quem nos aproxima. A Bíblia diz que a inimizade que havia entre Deus e o homem e Deus, foi feito a paz por meio de Cristo. Então, se eu tiro Cristo, eu tiro o reconciliador. Deu para entender isso, irmãos? Se eu tiro Cristo como Salvador, que Ele é Deus, eu tiro o reconciliador, aquele que me reconcilia com Deus. Então, se essa religião, por obras, sem consciência, zelosos, mas sem consciência do Evangelho, como ele trata aqui, eles tiram o reconciliador, eles acham que estão com Deus, mas eles estão distante de Deus. Então, esses salões, esses centros, esses agrupamentos, tá, de pessoas que têm uma certa ideologia, estão distantes de Deus, porque não creem que Cristo seja o Salvador. Por que Salvador? Porque tirou o poder do pecado, tá certo? Tem uma religião aí que diz que o homem não é pecador, que o homem, ele é essencialmente bom. Sim, Deus o fez bom, mas o pecado deturpou o homem. Há uma depravação do homem com a queda, a gente chama isso da queda do homem, tá? Então uma religião diz não, o pecado não existe aí. Então isso é contrário à palavra de Deus também. A gente precisa ser apologético, defender a fé que nós temos, tá certo, irmãos? Então Paulo vai dizer, mesmo essas pessoas que eu disse das religiões e tudo mais, Deus os rejeitou de forma nenhuma. Deus os ama. Deus ama eles, Deus quer atraí-los, Deus quer manifestar neles a sua glória. É desejo de Deus alcançar essas pessoas. Deus ama a todos, né? Mas como diz aqui, no capítulo 11, Paulo vai dizer, Deus então rejeitou este povo? Não, Deus não rejeitou eles, não rejeitou. E aí ele vai dizer assim, porque eu sou judeu. Ou seja, se eu sou judeu, eu pude chegar à presença de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus, significa que Deus não jogou o povo de Israel como enlatados fora, entendeu? Pegou um pacote completo, todo mundo ali. É judeu? Não, então está rejeitado. É judeu? Mas eu me converto. Mas eu sou judeu, mas eu creio, eu me converto. Não, se você é judeu, você não creu, eu te rejeito. Não é assim, tá? Então o fato de ser judeu não significa que Deus rejeitou o judeu. Ele vai dizer, porque eu sou israelita. Versículo 1 aqui, da descendência de Abraão, segundo a tribo de Benjamim, né? E aí vai dizer, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura? Então ele vai citar uma referência de Elias, quando Elias está fugindo lá de Jezabel, dos profetas de Baal, e ele vai dizer, Senhor, só eu restei, né? Só eu restei. Lembrando que o rei Acabe era também israelita, né? A Jezabel, né, tudo mais, era o povo ali de Israel. E aí Elias vai dizer, só eu fiquei, Senhor. E aí Deus vai dizer para Elias, não, de forma nenhuma, ainda existem 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Então, embora fossem israelitas, eles ainda estão na minha presença.
Tá certo? Então Deus não rejeitou Israel. Aí ele vai dizer assim, no versículo 5, é muito importante esse versículo 5 e 6 aqui, ó. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então ficou os remanescentes que creram, que não se curvaram a Baal, que creem em mim, esses estão comigo. Tá? Então ainda existem pessoas, ainda existe um resto, ainda existe alguém que está na minha presença. Tá? E aí o versículo 6 é chave, ó. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Então não é porque essas pessoas fazem as obras, não são porque essas pessoas são cumpridoras da lei, mas é pela graça. E o que é graça? Graça é um favor que não se merece, Então eles não merecem. Não são porque tem 7.000 ainda que estão corretos, tem 7.000 ainda que cumprem toda a lei, de forma nenhuma. Há ainda um resto que Deus preservou eles pela graça, pelo favor que eles não merecem, mas Deus aprove escolher eles. Versículo 7: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Que texto difícil, né, de compreensão, né? Porque olha só, pois que o que Israel buscava não alcançou. O que Israel buscava? Buscava a redenção. Israel buscava um governo. Israel buscava um rei que pudesse libertar eles dos opressores terrenos. Eles não olharam para o lado espiritual do grande opressor que é o pecado. Eles olharam para a guerra física, para aquilo que podiam ver, tá? E aí eles não alcançaram, mas os eleitos alcançaram. Alcançaram o quê? A libertação do pecado. A libertação do pecado, tá? E aí ele vai dizer aqui, ó, e os outros foram endurecidos. Esses outros foram endurecidos, diz aqui, ó, no comentário da minha Bíblia, esse foi o castigo de Deus pela obstinação que os judeus demonstraram em aceitar as boas notícias. Ao puni-los, Deus lhes tirou a capacidade de percepção, de discernimento da verdade, que os manteria afastados do pecado. Eles experimentaram a consequência da rebeldia. Vamos lá para o capítulo 1, só para a gente volta um pouquinho, lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, que é quase que a mesma coisa que acontece aqui, ó. Volta lá. Capítulo 1. Versículo 18. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, detém a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer nele, se manifesta. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora veja o versículo 26.
pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, esse conceito aqui, Deus os abandonou as paixões infames, porque o coração deles estava duro já, né? O coração deles estava endurecidos. Então Deus largou de mão. Essa é a grande realidade. A gente muitas vezes romantiza Deus. A gente romantiza Deus. Mas Deus, ele largou de mão. Deus os entregou às paixões infames. Já que vocês querem pecar, já que vocês querem desobedecer, então, sujem-se, vá e sujem-se, né? Isso não significa que Deus se entristeceu. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo chegou para o pai e disse: pai, me dá a parte que me cabe, porque eu vou viver como eu quero. O que o pai fez? Que ali é uma tipificação do Cristo, de Deus, do Cristo, né, de Deus. O que o pai fez? Deu a parte que lhe cabia e entregou ele. Entregou. Já que você quer viver no mundo, já que você quer viver dissolutamente, já que você quer viver longe do pai, então vá. Eu entrego você, eu abandono você. Mas isso não significou que o pai ficou alegre, ou não significa que o pai não se entristeceu por isso. Até pelo fato de quando o filho volta, o que o pai faz? Vai lá, abraça ele, dá o anel para ele, dá a sandália, faz festa, dá vestes novas. Então o pai está querendo que volte, mas já que o coração deles está triste, Deus os entrega para isso. Então esse versículo aqui é nesse sentido, que a consequência do pecado, a consequência da obstinação, o coração de pedra, o coração endurecido. Versículo 8: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Olha que situação, que eles se encontram. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, Deus mesmo, né? Profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Versículo 9: e Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureceram-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvam-se-lhes continuamente as costas. Dão as costas para Deus, estão vendados. Digo, pois, versículo 11: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Olha só, Paulo, ele vai dizer aos romanos, esta carta aos romanos, que Deus colocou sobre eles uma venda sobre os olhos deles, para que eles não enxergassem a graça, para que a graça, que é Jesus Cristo, o favor de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, o dom de Deus que mandou para a humanidade, Jesus Cristo, eles não acreditassem, para que esta salvação ela viesse para todos os gentios. Então a palavra aqui, meus irmãos, é que Israel não creu porque Deus não queria que eles crescem. Olha que tremendo.
Parece confuso, né? Parece difícil, mas Deus, por amor a todos, Deus, então a gente viu lá no capítulo 9, Israel rejeitou. E aí Paulo sente tristeza por isso. Mas por outro lado, no capítulo 11 vai dizer assim, ó, eles rejeitaram porque Deus assim quis. Então, se eles aceitassem Jesus Cristo, a salvação seria só dos judeus. Mas por causa do amor de Deus a todos, Deus não deixou que eles crescem, colocou uma venda sobre os olhos deles para que essa salvação viesse a todos os gentios, que somos nós. Versículo 11, vamos lá. Digo, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda, a queda de Israel. Desculpa, irmãos. Mas pela sua queda, a queda de Israel, a incredulidade, veio a salvação aos judeus, aos gentios, para incitar a emulação. Versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Olha o versículo 12. Se a sua queda, a queda de Israel, é a riqueza do mundo, a diminuição de Israel é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, é exatamente isso. O fato de Israel não ter crido é que manifestou essa graça para nós. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Tá? Então, vai lá na sua revista agora. Você que tem a revista aí. Nós estamos no ponto 2 da lição 12. O futuro de Israel, aliança eterna. Paulo aborda as implicações da desobediência de Israel. Ele começa com 2 indagações e cada uma delas ele rebate imediatamente com a mesma indignação. O versículo 1, né? Acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Então é a pergunta e a resposta enfática. Novamente pergunto, no versículo 11: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Tá? Então a rejeição de Israel não foi total ou definitiva. Esse é o tema do capítulo 11. Israel não rejeitou de forma total e definitiva. Israel sempre será incrédula. Deus tem algo com este povo. Deus tem algo com Israel. E a gente vai ver na harmonia da Bíblia de Deus vai tratar Israel ainda de forma diferente, porque Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, foi importante nesse processo de salvação, porque se eles deveriam ter a incredulidade, Deus endureceu o coração deles para que essa graça, este favor, esta salvação se manifestasse a todos, os homens. Então há se haver um tempo em que Deus ainda vai tratar com eles. Olha só, 4 provas da não rejeição de Deus ao seu povo. A prova pessoal: eu sou israelita. Então, como eu disse para vocês aqui, Deus não rejeitou Israel porque Paulo era israelita e Deus não o rejeitou. A prova teológica: depois de responder as próprias perguntas, Paulo descreve Israel como um povo escolhido. Olha o versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então, Deus não rejeitou o seu povo, ele continua sendo o seu povo. E a prova bíblica, Paulo traz à tona a prova bíblica, que é a situação da nação vivida no tempo de Elias. Tá? E a prova contemporânea também.
Continuando aqui, no versículo 13 agora, 13. Porque convosco falo, gentios, capítulo 11, versículo 13. Enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os que da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição de Israel, ele está tratando de Israel, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te glories, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, e a benignidade de Deus, permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Versículo 23. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Irmãos, aqui Paulo vai dizer assim, que a queda de Israel fez com que a graça se manifestasse a todo mundo. Então o mundo, que são os gentios, que somos nós, o mundo, não pode se achar melhor do que Israel, tá? Não pode se achar, porque o que sustenta esta árvore, a raiz desta árvore, é o povo de Israel. Aí você vai dizer, mas como que o povo de Israel é o que sustenta a árvore? Versículo aqui, 18. Não te glories contra os ramos, porque os ramos são Israel. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então, irmãos, a gente não pode. Ele usa aqui uma alegoria, né? uma explicação, uma alegoria, né? Ele usa aqui uma alegoria para dizer, né, que Israel era o povo de Deus, e esta oliveira, nós não podemos nos considerar maiores do que Israel, de forma nenhuma, porque assim como Deus não poupou eles, Deus também não vai poupar a gente, se a gente tiver um espírito de ensoberbecer, de soberba. Deus não aceita isso. Então a raiz, porque Jesus, ele veio da linhagem de Israel. Israel, querendo ou não, mesmo incrédulos, foi todo o pano de fundo para a salvação. Então Israel é uma nação especial, como diz aqui esta palavra, e que Deus pode, de alguma maneira, como diz aqui, versículo 23,
E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente. Então há que se haver um tempo em que Israel vai crer. E quando Israel crer, eles serão enxertados também nessa videira, nessa oliveira que ele vai dizer aqui. Então é isso que ele está dizendo. Não é porque Israel rejeitou, não é porque Israel virou as costas para Deus, é que a gente também, os gentios aqui, venha falar que é melhor que Israel, de forma nenhuma. Então Paulo ele vai aqui tentar, ele vai querer ter essa objetivo de fazer com que os gentios não se considerem superiores a Israel, mas também não se considerem inferiores. Então Paulo tem duas brigas, dois inimigos, duas brigas. Falar para os gentios: não se achem menores do que Israel, porque vocês creram em Jesus, vocês são a igreja de Deus, vocês não tem diferença nenhuma, judeu, gentil, grego, romano, não tem diferença nenhuma mais. Então não se considerem menos de que Israel. E a briga de Paulo também é: não se considerem superiores a Israel. Não se considerem superiores, porque vocês creram e eles rejeitaram. Então Paulo ele tenta fazer um equilíbrio, tá? Para que Israel, judeus e gentios estão no mesmo patamar. Eles estão no mesmo patamar em Cristo, ou eles estão no mesmo patamar sem Cristo. Aqui é com relação à nação, tá, irmãos? A nação. Então um judeu sem Cristo é igual um gentil sem Cristo. Eles vão para o inferno, mesma coisa. Mas um judeu com Cristo, ele é igual um gentil com Cristo. Então as relações são iguais agora. Então, sabe? Então é isso que Paulo está querendo rebater. E ele vai dizer aqui, se eles não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados. Se eles crerem, pelo fato de eles serem judeus, não pelo fato de serem judeus, mas pelo fato de eles crerem. Se eles crerem, eles serão enxertados novamente. Versículo 24: porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E vamos parar por aqui. Olha só, Paulo está dizendo para a igreja aos romanos, de que não ignores este segredo. Há um segredo. O que é esse segredo? Há um mistério, tá? E esse mistério está no coração de Deus com relação a Israel. Israel, ela é uma nação, de alguma maneira, irmãos, ela é uma nação especial. Por quê? Porque veio dali a eleição de Deus com Abraão.
E ali veio Isaac, Jacó, Moisés, veio os profetas, veio ali toda a concepção do Antigo Testamento. E que Deus, Ele preserva isso. Jesus veio da tribo de Judá. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, Ele veio desta nação. Essa nação, Israel, é o berço de Jesus. Deus preparou esta nação para que Jesus viesse a toda a humanidade. Então, o que diz aqui, que Deus vendou os olhos de Israel, mas por um determinado tempo. E qual é este tempo? E que interessante é isso. O versículo 25 no final, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, porque tem gente que Israel que creu, né? Que é o resto, a grande maioria endureceu o coração, mas existem os remanescentes, o resto que creu, mas em grande parte Israel foi endurecida, foi vendada pelo próprio Deus, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que esta graça, até que este evangelho fosse a plenitude dos gentios, né? Então, irmãos, quando os gentios, o evangelho a todo gentio for pregado, a venda nos olhos de Israel vai desaparecer. E quando será isso? Isso será depois do arrebatamento da igreja. Israel vai tratar com Deus vai tratar com Israel de forma especial. E aí vai dizer aqui, versículo 26: e assim todo o Israel será salvo. A Bíblia está dizendo que todo Israel será salvo. Há uma grande esperança. Esperança não é torcida. Esperança é aguardar o que vai acontecer. Esperar confiantemente o que vai acontecer. Então, vai acontecer que Israel será salvo, como está escrito, né? E aí, versículo 27. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quanto ao evangelho, eles são inimigos. Ou seja, o que é o evangelho? Boas novas, boas notícias de salvação. Quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus. Mas quanto à eleição, amados. Por quê? Porque Deus os elegeu. Sabe? É como aquele filho rebelde. É como um pai que tem aquele filho. Vamos supor que ele tenha 10 filhos, mas tem aquele filho rebelde, um único filho rebelde, né? Que pelas obras, pelas atitudes, pelas ações, pelos atos daquele filho, este filho é inimigo do pai, mas o pai mesmo assim o ama, o pai mesmo assim o elege. É uma escolha unilateral da parte de Deus. Deus elegeu Israel. Quanto às boas novas, são inimigos, mas quanto à eleição, eles são amados, por causa do histórico, por causa dos pais, que os pais aqui são pais, patriarcas e tudo mais. Versículo 29: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Sabe o que isso significa, irmãos? Os privilégios e os convites de Deus a Israel jamais serão retirados. Quando Deus abençoa alguém, quando Deus dá um dom para uma pessoa, é sem arrependimento. Deus não tira este dom. Por mais que Deus deu este dom para alguém, e este alguém se afastou, e se alguém se desviou da presença de Deus, o dom permanece. Deus não revoga os seus dons, os seus presentes, as suas dádivas. E assim também é para com Israel. Deus não rejeita Israel
A vocação, os dons, a vocação de Deus são sem arrependimento. Versículo 30: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Aí Paulo vai fazer um contrassenso, um contraponto. Ele vai dizer para os gentios: da mesma forma que vocês, da mesmo jeito que vocês antigamente eram desobedientes a Deus, mas agora vocês foram alcançados por Deus pela desobediência deles. Assim também estes, versículo 31, assim também estes foram desobedientes para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Da mesmo jeito que os gentios, ele está dizendo aqui no versículo 30 e 31, do mesmo jeito que os gentios foram alcançados pela misericórdia porque eram desobedientes, agora Israel, que é o desobediente, agora eles também vão ser alcançados pela misericórdia. E aí ele vai dizer no versículo 32: porque Deus encerrou a todos, gentios e judeus, ele encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar da misericórdia. Então Deus colocou, Paulo vai dizer que Deus colocou tanto Israel e os gentios no mesmo patamar. Todos agora são desobedientes. Gentios foram desobedientes antes, sempre foram, e foi alcançada a misericórdia. Israel começou cumprindo o que Deus mandou, mas Deus deixou eles serem desobedientes para que a graça, o favor de Deus fosse para com todos, a misericórdia de Deus fosse para com todos. Amém? E aí o versículo 33, 34 e 35 e 36 é uma chamada doxologia. Esses versículos 33 a 36 é chamada doxologia, significa louvor e adoração. Então ele vai falar aqui encerrou, versículo 32 encerrou a doutrina do futuro de Israel. No versículo 33 ele louva, ele engrandece a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Versículo 33 ao 36 é a letra de uma canção, de um louvor, de um hino a Deus, composto pelo apóstolo Paulo. Ele encerra o capítulo aqui louvando a Deus, dizendo que ninguém está acima de Deus, de que quem pode dar conselho para Deus, quem pode aconselhar Deus. E ele vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, nós encerramos aqui a parte do capítulo 12, do capítulo 11, desculpa, e a lição de número 12 nós já encerramos neste momento. A salvação não se baseia nos méritos humanos, mas na fidelidade de Deus para com a sua palavra. Tá? Então nós concluímos aqui. Qual é a conclusão que nós tiramos? Devemos entender e proclamar as verdades bíblicas. Soberania de Deus, capítulo 9. Responsabilidade do homem, capítulo 10. E o futuro de Israel, capítulo 11. E viver à luz delas.
O propósito de Deus ao encerrar judeus e gentios juntos no lugar onde a desobediência deles, a sua lei, precisa ser reconhecida e trazida à luz, era dar sua imerecida misericórdia igualmente a judeus e a gentios. Novamente, a salvação não se baseia em méritos humanos, mas na fidelidade de Deus para com a sua palavra. Em suma, irmãos, o passado de Israel eles rejeitaram. O presente é Paulo dizendo: vamos pregar a palavra. É a responsabilidade do homem de anunciar a palavra, para que eles creiam também. E no capítulo 12, no capítulo 11, no futuro de Israel, ele vai dizer assim: eles desobedeceram, porque Deus permitiu eles desobedecerem. Deus colocou uma venda neles para eles não crerem. Deus endureceu o coração deles para eles não crerem, para que esta misericórdia se manifestasse aos gentios também. Mas Deus há de salvá-los, Deus há de tratar com eles, porque isso é um mistério. Deus e Israel é um mistério. Deus e Israel, Deus há de salvá-los. E Deus encerrou Israel junto com os gentios na desobediência para usar da misericórdia para todos. Amém, queridos? Hoje essa foi a nossa escola bíblica e nós encerramos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração. E a gente vai estar encerrando a nossa escola bíblica neste momento, no nome de Jesus. Nós queremos agradecer a sua participação. Queremos agradecer você estar junto com a gente em todo esse período, em todo esse tempo. No próximo domingo nós vamos aprender o capítulo 12, questões práticas da vida cristã. Amém? Nós vamos fazer uma oração neste momento e vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela escola bíblica dominical desta manhã. Te pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas, e que o Senhor use da tua misericórdia sobre nós. Sabemos que nós não conseguimos cumprir todos os requisitos, nós não conseguimos cumprir toda a lei. Não há, Senhor Deus, bondade em nós sem o Senhor. Ó Deus, mas a tua graça nos alcançou, o teu amor, as tuas misericórdias foram para conosco. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por tudo, e nos ajuda a pregar o Evangelho, a defender a nossa fé, em nome de Jesus, e abençoa Israel, porque a tua palavra diz para nós orarmos por Israel. Abençoa Israel, Senhor, os governantes, que a tua boa mão esteja sobre também esta nação, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos, abençoe, Senhor Deus, as pessoas que nos assistem, que nos assistirão também. Abençoe todos, dê a eles o domingo em paz, em segurança e em amor, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do doce, querido Espírito Santo de Deus, reine em nossos corações hoje e para todos sempre, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nós te agradecemos por estar com a gente nesse momento. Deus abençoe, um ótimo domingo. Nós estamos tentando fazer o melhor que a gente pode fazer, tá bom? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.